eu já pedi umas 3 contas no Instagram e no Facebook. Agora eu estava de castigo, fiquei de castigo quase que um mês, porque eu devo ter falado alguma coisa que desagradou alguém, ou eu provoquei alguém. Bom, então eu vou começar a falar sobre algumas pessoas que eu conheci, que eu acho que foram interessantes. Tem um psicanalista chamado Contardo Caligares, que eu conheci sem querer num restaurante que eu tive. Ele era celíaco, eu nem sabia que era celíaco na época. E depois eu comecei a ler as colunas dele na Folha de São Paulo. Ele fazia críticas sobre cinema, sobre filmes, era muito interessante. Teve um particularmente que eu assisti, que era acho que era um filme alemão, de um sujeito que era devasso, ele transava com todo mundo, era uma desgraça, ele tinha uma paixão pela irmã dele, era um negócio meio neurótico, e ele transava todo dia, toda hora, ele tinha uma compulsão sexual. Até que teve um dia que teve um vírus numa empresa dele, e quando eles foram ver o vírus, era por causa dele, que ele via pornografia de todo tipo, todo dia, toda hora. Bom, qual a observação do Contardo Caligares? Ele falou assim: será que ele faz sexo demais ou nós fazemos sexo de menos? Essa era a cabeça do Contardo Caligares. Daí eu fui ver na internet o que ele pensava sobre sexualidade, né? Então deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Ele fala o seguinte, que ele defendia uma visão libertadora sobre a sexualidade, considerando-a uma dimensão natural da experiência humana, marcada pela singularidade e pela diversidade. Ele rejeitava qualquer tentativa de moralizar ou patologizar a sexualidade, a homossexualidade. Para ele, o desejo humano não deveria ser enquadrado em normas rígidas, mas compreendido como uma força única, pessoal e vital. Para ele, o desejo era uma coisa seríssima. Daí ele fala sobre como que a origem do preconceito em culturas de matriz judaico-cristã islâmica. Então, antes do cristianismo, essas civilizações na Índia, na África, na América, mesmo na Grécia e Roma Antiga, tinham uma visão sobre sexualidade muito mais natural e com práticas que eram aceitas pela sociedade e pela cultura, o que foi reprimido fortemente depois que a cultura judaico-cristã foi instalada nesses países, dessas regiões. Eu me lembro, por exemplo, de ter visto que no Brasil existia o bom mulato, que era um garoto mulato que fazia a iniciação sexual do filho do senhor de engenho. Era uma figura normal. Então, o senhor de engenho tinha um mulatinho que ele servia para ensinar o filho dele a sexualidade, a iniciação. A mesma coisa existia no mundo árabe. Existia a figura eu esqueci o nome do mundo árabe, como é que era a figura, mas era um molequinho também árabezinho que servia para a iniciação sexual do filho do patrão. E por aí vai. É isso. Eu queria falar sobre a visão do Contardo Caligares, que ele vê o desejo como uma força vital, que não deve ser reprimido, não deve ser moralizado ou categorizado, mas compreendido como uma expressão expressão da humanidade. Ao contrário do que é hoje, que a gente é reprimido em todos os setores. Espero que esse vídeo não seja censurado, porque eu estou falando sobre um cara que foi que mexeu na sua época, infelizmente já morreu, mas que foi muito avant-garde nas suas ideias. Contardo Caligares. Um beijo.